De volta com o Educador Entrevista, vamos falar agora um pouquinho aqui do livro, né, O Paradoxo da Desatenção, na companhia do Matheus. Gratidão pela participação conosco. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigado. Já é acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo. Exato. E é legal porque uma vez eu vim falar, há muitos anos atrás, sobre impressão 3D, lembra? Aí, depois de um tempo, eu vim falar sobre organização, né? Depois eu vim falar sobre IA, que foi um treinamento ano passado. E aí, acho que finalizando agora, vim falar sobre um livro de IA, que tem coisa de organização, que tem tecnologia, tudo agora, né, centralizado. E é muito bacana a gente falar isso, não é? Porque a gente está vivendo na realidade da IA, não é? A gente está dentro aí desse momento, né, de início de contato rotineiro, diário, porque na verdade contato com IA a gente já tem há um tempinho, né? Sim. Mas isso caiu na rotina e a gente começa a ver o reflexo disso, não é? Um dos pontos que você toca aqui já no nome do livro é da atenção. Barra a desatenção que a sociedade em rede tem gerado, correto? Exatamente, exatamente. A IA, claro, já está na nossa vida há um tempo, a escolha dos livros de um filme na Netflix, esses algoritmos e tal, mas são, tipo assim, eram programações que eram feitas e elas, tipo, alguém fazia a programação e você só usava. A virada em 2022, quando vem a IA generativa, é que você abre um chat e ela fala com você na língua que você quer, do jeito que você quer e etc. E isso fez uma virada grande, assim. Assim, paralelamente a todo esse avanço de IA, a gente já tem um baita de um problema de criança até adulto, e a gente esquece às vezes da geração prateada, desse lance da desatenção. O tanto que a rede social nos suga a atenção, nos faz particionar a atenção. A gente não consegue mais ter uma atenção em alguma coisa que dure 1 hora, 2 horas, etc., né? A gente vai tendo micro-atenções porque a gente já está acostumado com isso. E aí eu quis colocar um pouco disso no texto do livro, no nome do livro, até para mostrar, junta todo esse lance da busca de atenção que a gente tem, e aí junta, né, o livro é feito não só mas feito a partir do TDAH, mostrando que a junção, né, do TDAH com a IA é o que faltava. Então, você consegue, paradoxalmente, né, que a gente fala assim, nossa, você pega uma pessoa com TDAH e vai colocar agora, além de tudo, uma IA para essa pessoa, paradoxalmente é o que faltava. Porque você consegue, que eu venho explicando no livro, você consegue ficar criando como se fosse um andaime cognitivo para as funções que o nosso cérebro com TDAH não consegue fazer. É uma questão defeituosa, de fato, não podemos negar isso. O livro não trata disso como um defeito mesmo, mas é importante que a gente entenda. É um problema no córtex pré-frontal, que é a parte da decisão, a parte da iniciativa. Por outro lado, é um pensamento não linear, e etc. E a IA consegue complementar tudo que nos falta, sabe? Eu tenho uma tarefa que é muito grande, ou eu imagino que seja muito grande. Para pessoas normais, é simples, é pegar essa tarefa, dividir ela em pequenas tarefas e começar pequeno. Para nós, é um negócio assim, ou eu começo grande ou eu não começo. E aí você fica naquele problema E a IA consegue simples, assim, não precisa deixar que a IA faça por você, sabe, assim. Mas você pode, que eu trago muito no livro, tipo assim, eu tenho uma tarefa gigantesca. Transforme ela em 5 pequenas tarefas, cada uma de 5 minutos, para eu começar a me empolgando. Ela te ajuda a fracionar, te dar um passo a passo para isso. Exato, e de várias outras formas, assim, sabe? Quando eu, particularmente, descobri a inteligência artificial, a generativa, depois de novembro de 22, quando o ChatGPT chegou, com o diagnóstico já de TDAH também, eu falei, era tudo que eu precisava. Porque, tipo assim, eu sou uma negação com matemática. Se essa IA conseguir me ajudar a analisar, porque assim, eu falo assim, as pessoas conseguem me enganar muito fácil com números, mas com letras não. Se ela conseguir me ajudar a analisar essa parte numérica e me explicar textualmente, isso já vai... E aí eu fui descobrindo e fui... Né, já acabei tendo uma carreira com IA. Hoje tem até MBA que eu coordeno, que eu desenvolvi e tal. E aí veio a questão do livro de pano de fundo, que foi muito da minha descoberta com a IA, as mentorias que eu venho fazendo, as observações que venho fazendo, para mostrar como que agora a gente... Não só os TDAHs, né, mas quem enfrenta dificuldades de
achar um bom proveito da IA, ou, sei lá, tem alguma coisa ainda que acha que a IA não é só ficar criando textos bonitos ou imagens bacanas e quer tirar um bom proveito com ela, acho que esse livro é muito feito para esse tipo de pessoa, sabe? Para essa... E aí eu acho que tem uma questão bacana que a gente cai, né, no que você fala aí do paradoxo, né? Que assim, olha, a gente já tem essa questão do TDAH, da dispersão, da desatenção, etc. Né? Olha, a estrutura de rede não gera mais isso. Né? Como é que somar As redes isso? sociais. As redes sociais geram muito isso, né? Mas aí, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito, que é a porosidade da atenção. Então, as pessoas, né, neuroconvergentes, diferente dos neurodivergentes, num TDAH, qualquer barulhinho que faz, que para você pode ser normal e você ignora, nos tira a atenção porque o nosso filtro é mais poroso para isso, né? E aí, de fato, dá a impressão que a gente vai perder mais atenção. Mas a IA consegue, por outro lado, quando você, sei lá, delega para ela, fala, olha, agora eu estou entrando no hiperfoco. Eu preciso que você fique de olho nos meus e-mails, no meu WhatsApp, em tudo, e só me avise, eu só me tire daqui se for uma coisa, sabe, estiver pegando fogo. Se não for nada disso, eu vou resolver quando eu terminar meu hiperfoco. Isso é uma das coisas que a IA consegue ajudar muito a gente. E eu falo que me ajuda diretamente. Sabe, coisa que eu vivi que está ali no livro, sabe? É muito o que eu vivi. Como é que surgiu a ideia de escrever sobre? Né? A gente está falando dessas múltiplas ações aí que você desenvolveu nos últimos anos, né? Mas que hora que chegou e falou assim, não, olha, precisa desse conteúdo. Isso dá um livro. Acho que a primeira provocação vem da minha autodescoberta com a IA, como eu comentei, né? Quando eu descobri a IA, eu falei, isso aí é tudo que eu precisava. E aí eu comecei, eu tenho uma grande, eu acho que todo educador, você também é educador, todo educador percebe que quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ensina e ouve o que os outros estão fazendo sobre o que você ensina, você vai... E aí eu fui nessa jornada de ensinar a galera e eu falei, eu preciso explicar de uma outra forma, eu preciso atingir as pessoas de um outro jeito, porque o meu trabalho é sempre muito 1 a 1, ou muito... As pessoas precisam estar ali para ouvir, né? E aí... Há 3 anos atrás, eu falei, eu acho que isso daria um livro. Eu vou começar a reunir, que tem muito no livro isso, eu vou começar a reunir histórias dos meus mentorandos. Quando eu identificar que um mentorando tem alguma característica, mesmo que ele não falar que é TDAH, eu já vou começar a identificar esse cara e já vou ficar pegando a história dele. E você já tinha, com essa história da IA, você já tinha tido diagnóstico de TDAH? Eu já tinha tido diagnóstico porque eu tenho um filho de 13 e o meu filho teve diagnóstico entre 4 e 5 anos. E uma coisa que a gente descobre, que os pais vão descobrir, é quando você vai diagnosticar seu filho, você vai descobrir que o 100% que ele tem, dos 100% que ele tem, 50% veio do pai e da mãe e os outros 50% ele que desenvolve por conta própria o defeito, né, no córtex pré-frontal. Então, quando a gente foi investigar o Francisco, e aí vai lá, faz teste, faz isso, aí conversa com o médico, cada sintoma que foi falando, você vai, eu também tenho isso, eu também tenho aquilo. E aí, como você deve ser também, eu gosto de self-learning. Então, eu saí mergulhando em vários livros, vários conteúdos. Começa pela Ana Beatriz Barbosa, com Mentes Inquietas. E aí eu fui atrás. Tinha outros livros, sempre me interessei muito por cérebro, cabeça e tal. Estou estudando psicologia agora, não sei se eu te contei esse detalhe. E aí, foi nessa. Quando diagnosticamos o Francisco, eu comecei a falar, eu também tenho. Aí, pouco tempo depois, na hora que tinha estabilizado com ele, etc., eu fui na minha investigação, bateu, fechou o diagnóstico. E quando chega a IA, né, eu falei, não, então é a fome com a vontade de comer. E eu fui reunindo várias histórias, várias experiências, vários casos de uso de como a IA pode fazer. E aí foi formando, foi juntando. Eu queria que o livro tenha essa questão paradoxal também, né? Poxa, Matheus, você faz um livro de quase 400 páginas, não tem ilustração, é quase todo texto para uma pessoa com TDAH. Mas aí tem outra questão, né? A gente que escreve, a gente consegue transformar o texto pensando em quem vai ler também. E ainda mais como eu sou um público que também leria o livro, eu coloco elementos narrativos, curiosos, um monte de as histórias são curtas, mas eu retomo lá na frente, eu relembro lá e tal. Então, eu tenho tido vários feedbacks, apesar do livro ter sido lançado em 1º de março, o digital, o físico foi lançado dia 1º de abril.
pouquíssimo, bem recente. Mas já tem uns leitores que estão dando feedbacks, tipo leitores jovens diagnosticados com TDAH que estão dando feedbacks assim de que é uma leitura fluida, que é uma leitura legal, que não é um problema de ser um livro de quase 400 páginas. Mas e eu acho que é essa a grande questão, né? Quando a gente fala de neurodivergência, de uma maneira geral, é uma questão justamente disso, né? Olha, não estou funcionando no padrão médio da sociedade. Ponto aí. Né? Tem um funcionamento característico. E justamente, né, por que é importante o diagnóstico e etc. Até para a pessoa não conflitar mais com a sociedade e vice-versa, né? Olha, tá, é uma questão de funcionamento aqui, beleza. Mas também para procurar elementos que se encaixem no meu funcionamento. Exato. E para deixar o meu funcionamento mais adequado à média social. E uma coisa que eu falo muito, tem um capítulo próprio para isso, que é o tradutor, usar a IA como tradutor. Porque a mente divergente, que ela é não linear, mas inevitavelmente a gente precisa se encaixar num padrão. Né? A neurodivergência é uma minoria, claro. Né? Mas a ideia não é que você crie vamos viver uma sociedade alternativa só de neurodivergentes. Não, a gente precisa viver no mundo convencional. Sim. E a IA consegue fazer muita tradução disso. Não, eu quero montar um relatório, mas a minha cabeça está orbitando entre a estratégia que eu quero montar para a empresa, mas eu estou pensando aqui num dia que eu estava vendo um documentário sobre as formigas, se as formigas têm alma, e eu estou pensando em não sei o quê. Joga toda essa ideia para a IA consegue pegar toda essa não linearidade sua e achar alguma certa conexão naquilo e transformar num texto legível e, né, inteligível para quem não é neurodivergente. Então, a IA, de verdade, assim, e eu trato também disso, e nem vejo ela como, não é para ser uma muleta, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. E quanto mais a gente olha para isso e descobre que quanto mais a gente aprender a montar nesse cavalo selvagem, que é a IA, que acabou de chegar para a gente, mais a gente, como ser humano, vai ter o controle dela. E se deixar o contrário, aí vai ter um problema. Sim. Se a gente virar um marionete de IA, é o contrário, que você entra no ChatGPT, pede o ChatGPT, faz um texto, você nem edita nem nada, sai lendo esse texto, sai copiando e colando esse texto. No final, quem fez foi o ChatGPT, você só foi um zumbi da IA. Imagina. Marionete da IA. É uma marionete. Porque essa é a questão, né? O que é a regra básica aí? Ou você domina a ferramenta ou é dominado por ela. Exato, exato. A partir do momento que a gente tem o domínio correto da ferramenta, é a gente que está usando e não o contrário. Sim. Né? E acho que é bacana também uma questão que você coloca, que é justamente isso. Né? Olha, a mente TDAH, ela tem essa não linearidade, não é? E que é justamente o momento digital que a gente vive. Sim. A gente vivia numa sociedade analógica, que era linear, né? O pessoal aqui da TV, né? A gente lembra que a gente editava linearmente, né? A gente ia montando o vídeo linearmente, entrou a estrutura digital, a edição não linear, você põe as coisas no momento que você quiser, depois se organiza e produz. Então mudou também a questão do pensamento. Não é? Para o TDAH, é uma sociedade que ele se encaixa mais, ou seja, porque é uma sociedade que entende não linearidade. Mas a gente precisa de uma acomodação de estudo para que a sociedade se entenda como um todo. Sim, e vários detalhes, coisas, por exemplo, que eu acho brilhante, que é um baita de um superpoder que o TDAH tem, é a questão dos detalhes. Sabe, do detalhe de prestar atenção em coisas. Pô, por que você está prestando atenção na curvatura da mesa? Tá, mas para a IA, quanto mais detalhe você passa para ela, que é o contexto, melhor fica o resultado do que uma pessoa que só fala aquela mesa marrom que tem uma curva de tantos graus. Sabe? Então isso é uma outra coisa, um brilhantismo assim. Na capa eu quis colocar até como elemento, você percebe que é uma flor, que é a criatividade vencendo o brutalismo. Sabe? Então eu tenho lá, tipo, o pensamento neurodivergente é uma flor delicada, mas ainda assim vistosa e de fato forte, porque ela está quebrando todo o cimento, todo o concreto do pensamento industrial que a gente vem até agora, né? Uma coisa que você falou sobre a reinvenção do mundo, sobre como é que está o mundo hoje, a gente deve falar muito, e tem muito disso também, o mundo Bunny VUCA.
né? Você já ouviu falar desse? Então, desse tema. Os norte-americanos, os estadunidenses gostam muito de ficar tipificando as Aham. coisas. Na virada da década de 80 para 90, o mundo mudou de perna para baixo, tá, não sei o quê, e precisava ter um nome para isso. E aí eles deram o nome de Bunny. Não, VUCA, que era de volátil, incerto, caótico e ambíguo. Né? Então o mundo era assim. Aí você fala, não, o mundo hoje é assim, não. Agora o mundo já virou mundo Bunny, que é brittle, que é delicado, ou muito, muito frágil. A de ansioso, N de não linear e I, que eu nunca lembro o que é o I, mas é alguma coisa também junto dessas coisas da ambiguidade e da coisa da... Mas o mundo tá assim, o mundo é Bunny VUCA. Uma coisa que acontece hoje, a gente olha lá, o cara foi e fechou o Estreito de Hormuz, a gente está quantos milhões de mil quilômetros de distância e vem afetar coisas... A globalização faz isso, né? Eu aprendi na aula de geografia na 5ª série. Que a globalização, em algum momento, os mercados vão ficar tão assim, que o efeito borboleta, um negócio acontece aqui, o outro vai lá. Isso é um mundo não linear. Né? E aí o TDAH acho que já nasceu para isso. Tem algumas pessoas que falam que o TDAH, na verdade, seria uma evolução do ser humano, sabe? É um defeito realmente de formação do córtex pré-frontal. Né? Mas como tudo no processo evolutivo, né, você tem aquela questão, olha, né, o que a gente fala de evolução? Não é que o sujeito se transformou para se adaptar ao meio, mas quem tinha aquele defeito evolutivo no momento certo, sobreviveu. Exato, e aí ele vai levar esse defeito evolutivo para frente. Exato. Exato. É o que assim acaba que o Darwin fala. E, por curiosidade, tem um capítulo que fala do Darwin, que é uma das coisas que eu vou colocando no livro para ficar divertido, porque uma pessoa TDAH é muito curiosa e ela vai querer saber. E aí tem um capítulo que eu falo sobre o mundo antes e o mundo depois. O Darwin, para escrever a teoria das espécies, ele passou 5 anos no navio, no Beagle, um navio pequeno de madeira, com um capitão lá temperamental e depressivo. Vindo inclusive para o Brasil. Vieram para o Brasil, reclamou do nosso calor, tem uns negócios interessantes, para quem tem curiosidade de ver do Darwin. E depois, ele demorou 20 anos para escrever um livro. Ele não fez um tweet sobre isso, não postou no Instagram sobre isso, não avisou para ninguém, não fez um pré-lançamento. 20 anos escrevendo. A gente acorda hoje com 20 ideias. Até a hora do almoço, 15 delas a gente já esqueceu. Isso é a diferença do mundo não linear. Não dá, e talvez seja isso um grande brilhantismo, porque a gente consegue pensar rápido, testar rápido, executar rápido, errar ou acertar rápido e já corrigir, sabe? E isso é um superpoder de novo. Perfeito. Juliano, parabenizando pelo tema, legal. Colocando a respeito da importância desse tema atualmente e também falando a respeito justamente disso, né, do quanto da rotina, né, você comentava um pouco aqui, né, você foi colocando no livro, né, do embasamento teórico também de autores que você tem, mas o quanto de elementos da rotina tem cruzado com essas questões teóricas. Tem. E no livro eu trago de uma forma justamente para que ele seja um guia útil mesmo, assim. Sei lá, hoje a gente fala, quando se fala de IA, as pessoas aprendem o tal do prompt. Prompt nada mais é que a forma que você interage com a IA. No livro tem vários, mas não do jeito que as pessoas vendem na internet, um prompt copia e cola. O que eu trago ali é do tipo, sei lá, tem uma personagem central, apesar de ter vários outros personagens paralelos, que é a Sofia. E aí você vai, e aí de repente a Sofia precisa, e ela é designer gráfico, e ela precisa criar uma nova logomarca para uma marca de café e tem que ser um negócio diferente, falar com o público que era hackers dos anos 80, 90 e tal. Ela não vai fazer copiar e colar, gere não sei o que, piriri, pororó, como as pessoas fazem. Não. E o que eu mostro no livro é como que ela, aí, sei lá, a Sofia sentou na frente do computador e digitou, abre aspas. Eu tenho isso aqui, ela descarregou o pensamento não linear dela, que a pessoa vai olhar, a ideia não é que ele copie e cole aquilo, mas falar, nossa, isso é um prompt? É dessa forma que eu devo apresentar uma ideia? Tá, eu não preciso fazer uma logo, mas eu preciso fazer um e-mail, eu preciso desenvolver uma planilha, etc. Posso usar a mesma lógica de pensamento na minha IA preferida, que pode ser qualquer uma delas. Então, no livro eu falo várias rotinas, e até justamente para isso, para que fique mais fácil do leitor conseguir imaginar aquilo e tentar realizar.
a mesma função, a mesma prática, eu trago 1, 2, 3 histórias. Vamos ver diferente, vamos ver com outra abordagem, vamos ver fazendo assim, vamos ver essa rotina. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que ao fazer o prompt, ela está também ensinando a IA Sem dúvida. a fazer o processo. Sem dúvida. É uma troca ali. Né? Uma coisa que eu acho muito engraçado são os memes de IA. Né? Em especial aqueles que o sujeito fazem áudio, né? E começam a discutir com a IA. Né? Porque o sujeito está lá gravando um áudio para que ela faça tal coisa, mas ao mesmo tempo ele coloca um comentário que polui a informação. Né? E a coisa vai se degradando ali. Né? E justamente isso, né? As pessoas não veem que ainda é uma criança que está sendo ensinada. Acaba sendo. É uma criança que de 2022 para cá, ela já quase que está atingindo a maioridade. Já tá, sabe, de 22 para cá, se a gente Mas colocar... que muitas vezes ainda age como criança se você dá o comando errado. Ainda age, porque dependendo de qual IA você está usando, porque ainda tem essa questão. Depende, se você coloca uma ferramenta mais avançada, que tem razoabilidade, se você está fazendo um brainstorm mental e fala alguma coisa que não deveria estar em contexto, ela consegue tirar aquilo ali e prestar atenção só no que precisa. Tem um caso interessante da IA. Tem IA que tem TDAH ainda. Tem as primeiras. O ChatGPT convencional, sem os modelos OUS, tipo, sei lá, o 5.2 normal, não sei o quê, ele tem um pouco. Primeiro porque ele tem a janela de contexto muito pequena, ele só presta atenção num pequenininho, assim. E ele alucina muito, então, assim, você precisa, às vezes, pensar em outras IAs para resolver as coisas e tal. Mas, hoje, essas IAs mais avançadas, um Claude, por exemplo, da Anthropic, que está todo mundo indo para lá, ainda bem, que é muito melhor que o ChatGPT. Se você faz um negócio desse, ele vai prestar atenção no que é. Se ele tiver uma dúvida sobre o conceito, o contexto, ele faz da forma mais inteligente possível. Ele pergunta. O ChatGPT não te pergunta. Ele assume que sabe, bate no peito e segue e faz. Isso está errado. O outro que tem razoabilidade vai falar, tem um negócio aqui que não ficou tão claro para mim. Você quis dizer assim, assim, assado. Você quer considerar esse pedaço aqui assim, assado? O pessoal, não quero não. Eu quero assim e tal. Então beleza. Aí já vai e faz. Isso é razoabilidade. É a IA tentando ser um pouco razoável como a gente é. Que é uma coisa super simples, né? Falar um pouquinho na rotina prática, né? Já está disponível. Já está disponível. Acho que o lugar mais fácil de encontrar, tem vários pontos, mas o site www.oparadoxodadesatenção. Tem o Instagram também, que é @oparadoxodadesatenção. O meu é @eusou_oteus. Mas é mais fácil entrar porque já decora o título do livro, né? O Paradoxo da Desatenção. E aí ele tem as duas versões. Ele foi lançado inicialmente na versão e-book, para Kindle, o pessoal da Amazon, então tem uma função na Amazon, mas eu coloquei muito destaque no site, porque é o meu primeiro livro impresso, né, e teve essa demanda, então ele tem, assim, você entra no site já tem uma faixa laranja, verde, limão, como da capa, falando, tem um livro impresso, agora saiu. E aí ele sai pelo Clube dos Editores, Clube dos Autores, que é legal porque ele é on demand. Então, eu não tenho uma tiragem já impressa. Se você quiser comprar, você entra lá, ele imprime para você, manda para o correio. 7 dias ele chega rapidinho. Então, esse é o lugar de adquirir o livro. Muito bom. E com um lançamento presencial agendado já. Sim, temos. Eu vou até aproveitar para lá e já fazer a chamadinha. No dia existe o Dia Mundial da Criatividade, que acontece todo dia 21. Né? Março, abril. Todo dia 21 de abril. E vai acontecer em Ribeirão ano passado, chama World Creativity Day. E vai acontecer esse ano de novo. No dia 21, 22 e 23, em vários pontos de Ribeirão Preto, mas vai concentrar muito na Biblioteca Sinhá Junqueira, que é lá no centro, e no Instituto Connect2, que é no centro também, lá na 7 de setembro. Então, o livro especificamente, eu tenho um horário lá no dia 22, às 14h10, no Instituto Connect2, que é na 7 de setembro, eu vou fazer uma palestra de uns 40 minutos sobre o livro e no final a gente vai fazer uma sessão de autógrafos. Né? Perfeito. Então, bacana, né? As pessoas vão poder ter contato presencialmente, discutir sobre e ter essa possibilidade. Cheirar o livro físico, como as pessoas gostam de fazer. Exato. Porque também, né, a gente está falando disso, né, de uma questão cognitiva, né? Muda completamente a cognição física
para digital. Eu tô pegando muito isso, do tipo, já que a gente tem um filtro muito poroso para desatenção e foco, o livro é uma âncora física também, né? Eu tenho percebido muito isso. É que às vezes a gente faz as coisas para a gente. Eu prefiro ler livro no Kindle. Eu acho prático. Uhum. Mas a grande maioria gosta de livros físicos, né? Então, e tem essa questão de ancorar, de você marcar, da materialidade da informação. E eu acho que isso é uma boa também. Acho que foi um baita de um acerto ter feito ele com o físico. E exatamente por isso, né? Olha, se a gente está numa sociedade que tem perfis cognitivos diferentes, você tem que usar plataformas diferentes. Exato. Eu já estou trabalhando, inclusive, para o livro narrado. Porque já teve muita gente falando, olha, meu filho tem TDAH também, mas ele nunca vai conseguir ler esse livro. Ele não consegue ficar muito tempo lendo e tal. Eu falei, mas é um jeito legal de ler, o assunto vai ser interessante. A pessoa falou, mas dificilmente ele vai conseguir ler. Eu falei, então beleza. E, inclusive tem um amigo também que é deficiente visual e ele falou, olha, você precisa colocar esse livro como um audiobook. Então eu já estou começando a trabalhar para ele. Acho que um mês mais ou menos já vai ter o Paradoxo da Desatenção também em audiobook, para não ter desculpa. Todo mundo vai conseguir acessar esse conteúdo. Porque a gente tem falado muito da inclusão, né, relacionada a deficiências físicas, né, e não da inclusão relacionada à neurodivergência. Exato. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito... Eu faço resoluções de ano novo não convencionais. As minhas resoluções são sempre literárias. Então, eu sempre, quando vai virar de ano, eu reflito como foi o meu ano e o que eu preciso melhorar para o ano que vem, mas baseado como se fosse no editorial de literatura. Teve um ano que eu quis explorar a empatia, certo? E aí eu fui ler todos os livros sobre empatia. Não assim, manual de empatia, mas assim, tem um livro fantástico que eu sempre recomendo, que eu acho que ele não fala sobre empatia, mas fala tudo sobre empatia, que se chama Longe da Árvore, de um autor chamado Andrew Solomon, e ele fala sobre famílias normais que têm... Porque ele chama longe da árvore, porque a gente tem esse negócio de que nenhum fruto cai longe do pé, porque os filhos geralmente são cópias do pai, e o livro mostra o contrário, sei lá, um casal, uma família de ouvintes e de repente tem um filho com uma divergência auditiva. E aí como é que eles fazem, como é que lida, e o Solomon é jornalista, então é narrativo. É uma entrevista e tal, é um livro incrível para você entender, porque a empatia é muito de você entender a dor do outro. Quando é física, que você tromba, é fácil pedir desculpa. Agora, quando é um problema invisível, como as neurodivergências, é difícil você conseguir ser empático e conseguir falar a língua certa e pedir desculpa também se você pisar na bola, né? Então, eu acho que é isso um pouco do livro também, da gente conseguir ter uma visão melhor e também não colocar essas divergências como um defeito, e no livro eu não falo isso, assim, um defeito a ser consertado. É uma característica, e agora a gente tem uma tecnologia para dar como usar um óculos quando você não consegue enxergar bem, sabe? O óculos não vai enxergar por você, ele vai te fazer enxergar melhor. E a IA, da mesma forma, ela não vai fazer por você, ela vai te ajudar a ser um ser humano melhor. Da forma que eu penso. Assim, e é um processo de empatia, de conexão com o outro. Né? Isso. Sim. Meu querido, gratidão sempre aqui pelas conversas, não é? Fica sempre o convite e eu espero que, né, seja, né, o primeiro de muitos aí. Por favor, espero que você leia e depois a gente discuta também sobre isso. Convido para estar lá no dia 21, 22. Inclusive, eu até falei para o pessoal, às vezes se eles vierem aqui também para falar, acho que pode ser uma boa também, né? Por favor. E é isso, todo mundo convidado para o World Creative Day, todo mundo convidado para comprar o livro, porque, modéstia à parte, está muito bom, está bem interessante. E é isso.